visando ao progresso de todos, sobretudo aqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazerdes com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos para vermos se não a merecemos. Isso é um trecho de São Luís, Paris, 1860. No item 20, Kardec pergunta assim: é repreensível observar as imperfeições dos outros quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? Resposta: tudo depende da mente, que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria menos inconveniente ver por toda a parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando perante a opinião pública, sem necessidade. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, como um sentimento de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo faltas. É totalmente o contrário quando lançado um véu sobre o mal e a do público, limitando-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar que o condenemos, que condenamos o outro. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os seus exemplos? Também uma anotação de São Luís, Paris, 1860. Não, Sandra, é ar-condicionado. É o ar-condicionado que está no modo econômico, aí ele liga, ele arma e desarma. Tá? Bom, vamos então fazer a nossa prece para que a gente possa começar o nosso estudo da noite de hoje. Ok? Eu acredito que sim. Então vamos lá. Jesus amigo, companheiro nosso de cada hora, mais uma vez rogamos ao teu coração generoso, amigo e compassivo, que nos ajude neste momento, Senhor. Um momento pelo qual trocamos as nossas ideias acerca do pensamento sobre a doutrina espírita. Envolva todos nós que aqui estamos presentes, encarnados, envolva esses companheiros desencarnados que certamente estão junto a nós, com o intuito também, Senhor, de nos ajudar, de aprender, de clarificar os seus pensamentos, as suas ideias. Que a tua paz possa se fazer sentir em nossos corações, que o teu amor, Senhor, seja sempre o guia seguro da nossa jornada, e que seja em teu nome, mestre amigo, mas acima de tudo em nome de Deus, em nome de Cair Bachuto, o patrono desse trabalho, que possamos iniciar a nossa reunião de estudos dessa noite. Que seja sim, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite, Mana. Boa noite, Elton. Boa noite a todos. Bom, vamos lá. Nós estamos estudando o capítulo A Vida no Além. Nós vamos pegar hoje a parte 2, que nos fala sobre, é a continuação disso, né? Que nos fala sobre o espírito, obviamente. Ok? Bom, diz assim: a situação do espírito depois da morte é a consequência direta de suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Se as propensões sensuais dominam o ser forçosamente, se imobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos, os mais grosseiros. Se alimenta pensamentos belos e puros,
eleva-se a esferas em relação com a própria natureza dos seus pensamentos. Swedenborg disse com razão: o céu está onde o homem pôs o seu coração. Todavia, não é imediata a classificação, nem súbita a transição. Se o olhar humano não pode passar bruscamente da escuridão à luz viva, sucede o mesmo com a alma. A morte faz-nos entrar em estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. É o estado de perturbação de que falamos, estado mais ou menos prolongado, segundo a natureza espessa do perispírito do defunto. Olha só, a gente sempre fala aqui, né, isso, que é aquela velha frasezinha, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E tudo que acontece na nossa vida, segue esse princípio. Eu posso semear o que eu quiser. Eu tenho de semear o que eu desejar, aquilo que me dá mais prazer. Mas eu tenho que ter também a consciência de que a minha colheita vai ser fruto dessa semeadura. Não vai ser diferente. Em todos os sentidos da nossa vida, em todos os departamentos da nossa vida. Olá, Marco, seja bem-vindo. Em todos os departamentos da nossa vida. Será assim. Por quê? Porque é a consequência, é a lei de ação e reação. Eu vou receber da vida aquilo que eu dou a ela. Eu vou receber das pessoas que estão à minha volta aquilo que eu dou a ela. Se eu não dou a essas pessoas o carinho, a atenção, se eu não dou as coisas lá, eu com certeza não vou ter de volta aquilo de bom que eu quero. Eu tenho que doar para que eu possa receber. E com a morte, Denis, a gente já viu isso no capítulo anterior, em que ele fala isso, né? Quando ele fala do medo da morte, do medo do momento da morte, de ser sofrido, vocês lembram disso? De ser um momento sofrido, que ele vem trazendo depoimentos de várias pessoas que outras pessoas presenciaram o momento do desenlace, o momento da morte, é que eles diziam que não era uma coisa tão apavorante, né? Não é uma coisa tão desesperadora, né? E ele vem falando isso, não tem jeito, olha só, em qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa, vamos nos imaginar em qualquer situação do nosso dia a dia, que as coisas aconteçam no nosso dia a dia, no corriqueiro da nossa vida. O que você vai receber no final, tá, vai ser consequência daquilo que você doou, em todos os sentidos, todos os sentidos. Imagine se você, numa cozinha, fazendo uma refeição. Se você não mede, né, a quantidade de temperos, se você não mede a quantidade de sal que você coloca, se você não mede, se você não tem um controle daquilo que você certamente terá um alimento que irá sobressair nele o sabor daqueles temperos que você colocou a mais, ou que você colocou em excesso, ou que você não colocou nenhum, né? Ou você vai ter um alimento extremamente salgado ou um alimento extremamente sem sal. O sabor que você vai obter com esse alimento no final vai ser consequência dos temperos que você colocou, né? Então é uma consequência. Agora você se imagina numa outra situação qualquer, você conversando com alguém e que você queira convencer aquela pessoa a fazer alguma coisa que você quer. Se você mostra por A mais B como as coisas acontecem, se você não tem o intuito de prejudicar aquela pessoa em fazer o que você deseja, certamente tudo acontecerá a contento. Agora, se você quer tomar uma decisão de modo a prejudicar o outro, né, qualquer dia, mais cedo ou mais tarde, você também será prejudicado de uma certa forma. Você vai encontrar alguém que de repente vai agir com você da mesma forma e que vai, como a gente fala no popular, vai te dar o troco daquilo que você fez.
Então, em todas as situações que a gente se coloca na vida da gente, você vai perceber que elas serão a consequência, ou as consequências, melhor falando, das tuas ações anteriores. Né? A gente não tem outro jeito. Em qualquer situação, a gente não tem outro jeito. E como ele coloca aqui, olha aqui, como o Denis coloca aqui, a situação do espírito depois da morte é consequência direta das suas inclinações. Eu só vou receber lá aquilo que eu fiz a minha vida inteira. Eu não vou receber outra coisa. Eu não posso me comportar de um jeito agora e plantar e fazer a minha semeadura, e depois eu chegar do outro lado e querer receber um fruto completamente diferente daquilo que eu semeei. Não tem jeito. Eu vou passar por mais dificuldades menores, dependendo da maneira como eu me conduzir. Eu vou conseguir superar, né, mais esse momento de transição, que deve ser difícil para o espírito, com certeza é. Eu vou conseguir superar isso com mais dificuldade do que se eu não me preparei antes. Eu vou superar com uma facilidade maior se eu me preparei antes. Se eu começo a entender que eu sou um espírito eterno, transitoriamente, momentaneamente, nesse corpo que o espírito anima, e se eu conseguir perceber que esse corpo aqui, um dia, é uma máquina material, um dia as suas engrenagens irão acabar, irão se danificar, esse corpo vai perdendo as suas forças e vai chegar lá ao fim que ele tem que chegar, que, como nós falamos da outra vez, que Denis fala pra gente, é a única certeza que nós não temos outra certeza. Se eu tenho a certeza que existe vida além desse corpo físico, se eu vou encontrar alguma coisa além desse corpo físico, e se eu me preparo para tal, talvez as minhas surpresas não sejam tão grandes. Talvez o meu estado de perturbação, de transição, não seja um estado tão dolorido. Por quê? Porque eu tratei de me preparar para isso. Não é assim que a gente faz quando a gente vai viajar. Se você vai viajar, por exemplo, você vai sair da sua cidade e você vai viajar para um outro estado. Você vai ficar lá 5 dias. O que você vai fazer para você poder se sentir bem aonde você está? Primeiro, você vai ter que comprar sua passagem para você poder chegar até lá. Segundo, você vai ter que resolver a questão da sua hospedagem. Né? Se você vai ficar junto com amigos, em casa de amigos, ou se você não vai ficar. Né? Terceiro, você precisa saber qual o clima que está fazendo naquele lugar para arrumar roupas de acordo com aquele clima que você vai. Né? Imagina você saindo de um lugar e você vai para um outro lugar que seja muito frio, você vai levar na sua bagagem roupas que possam te agasalhar mais. Né? Se você vai para um lugar que faz muito calor, você vai levar roupas mais frescas, de modo que você não fique incomodado ou desconfortável com a roupa que você está utilizando. Não é assim que a gente faz. A gente não prepara tudo antes. Eu tenho que saber, eu tenho que comprar minha passagem para poder viajar, eu tenho que resolver o problema da minha hospedagem e eu preciso saber qual o tipo de roupa que eu vou levar, dependendo do clima e do local que eu vou. Se eu sou convidada para ir a um casamento, eu não posso botar na minha mala só roupa de praia. Porque um casamento, uma cerimônia de um casamento, de um enlace, não é adequado que eu vá, não é conveniente que eu vá vestindo, que eu vá com roupa de praia. Agora, se eu vou passar dias na praia, eu não tenho que levar um vestido de gala nem um terno. Porque não é adequado que eu vista aquele terno, aquele vestido de gala numa praia. Agora imagina, né? Então eu vou levar tudo de acordo com aquilo que eu vou, para onde eu vou. Agora imagina você dizer assim, olha só, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então alguém chegar e dizer assim, olha só, Vânia, você vai viajar hoje lá para Anápolis, tá? Tem uma amigona que é lá de Anápolis, você vai lá para Anápolis. Aí eu vou. Eu não sei se está frio, eu não sei se está calor, eu não sei se eu tenho estadia, hospedagem, eu não sei, tá calor, que bom. Eu não sei se eu tenho hospedagem, eu não sei se eu não tenho.
Você conhece alguém lá? Não, não conheço ninguém lá. Não conheço ninguém lá de Anápolis. Vou para lá sim, entende? Me deu vontade de ir para Anápolis. Eu entro num avião e vou embora para Goiás e vou embora para Anápolis, né? E aí? Eu chego lá, você vai ficar onde? Você que reservou hotel para você se hospedar? Não. Você tem algum conhecido? Não, vamos supor que eu não tenha, né? E aí, eu vou fazer onde? Aí eu chego no hotel, tem vaga para eu ficar nesse hotel? Não, não tem. Não tem. Não, não sou a Vaninha carioca. Eu também sou Vânia, sou carioca, mas não sou a Vaninha carioca. A Vaninha carioca é outra. É a minha xará. Né? Então, se eu chego, não tem hospedagem, não tem hotel para eu ficar. Né? Então, eu entro no hotel, não tem vaga, entro no outro hotel, não tem vaga, entro no outro hotel, não tem vaga, não tem lugar nenhum. Então, eu vou ficar na rua. Vou ficar embaixo do viaduto, vou ficar embaixo da ponte, vou ficar na praça, vou dormir no banco da praça, porque eu não reservei essa hospedagem. Então tá calor, a Amanda falou que tá calor, mas eu acho, porque eu gosto de frio, então eu vou levar só roupa de frio como é que diz assim? Vou levar só roupa de frio para esse lugar. Então você imagina, né? Eu só com roupa de frio chegando num lugar que está calor. Não é verdade? Eu vou ficar desconfortável, vai ser uma coisa meio complicada para mim ali. Não é verdade? Então, é a mesma coisa. Eu preciso me preparar para poder fazer essa viagem. Eu preciso preparar para fazer essa viagem que eu sei que eu vou fazer. Eu não sei quando é, mas eu sei que eu vou fazer. Tá? Então, eu preciso me preparar. Se eu não me preparo, tudo vai ser diferente, tudo vai ser complicado para mim. Tudo vai ser complicado. Agora, se eu me preparo, a possibilidade de eu chegar e encontrar alguma coisa mais adequada é muito maior. Então, é o que o Denis fala aqui. A situação do espírito depois da morte é a consequência direta de suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Se eu só cultivo a matéria, e só dou valor às coisas materiais, imagina quando eu me perceber desencarnado e saber que nem o meu corpo eu tenho e tudo que eu conquistei de material ficou aqui, nada serviu para mim. Imagina como é que eu vou ficar. Né? Como é que eu vou ficar em relação a isso? Se eu não dou valor ao sentimento, se eu só tenho interesses pessoais, eu só me relaciono com as pessoas baseado nos meus interesses pessoais, eu não tenho não paro para pensar e para analisar a necessidade do outro, e quando eu chego lá eu vejo que é completamente diferente, que eu não plantei nada, eu não conquistei ninguém, eu não conquistei amigos, eu não conquistei nada, como é que eu fico? Certamente o meu estado de desconforto, vamos nem usar a palavra perturbação, como ele coloca aqui, né? Mas o meu estado de desconforto vai ser muito maior. Porque eu não me preparei. E como é que eu faço a minha bagagem? Como é que eu arrumo a minha mala para fazer essa viagem que um dia eu tenho certeza que eu farei? Eu não preciso... Qual será o produto que eu colocarei dentro da minha mala para poder fazer essa viagem? Que roupas, né, espirituais eu preciso colocar dentro da minha mala para fazer essa viagem? Né? O amor, como a Sandra falou aí, o que mais? A humildade, o que mais que a gente precisa colocar dentro dessa mala? Estão fazendo a malinha da gente. O que eu preciso colocar lá? O desapego. Eu tenho que treinar o desapego das coisas materiais. Porque se eu não treino o desapego das coisas materiais, eu percebo que eu não carreguei nada, eu vou ficar como? Né? Eu preciso aprender. A minha bagagem é o amor, é a fraternidade, é a solidariedade, é o auxílio ao próximo, é o desapego. Né? Essa é a minha bagagem que eu tenho que levar. Né? Eu preciso dessa bagagem. São esses elementos que vão estar lá no meu espírito que eu preciso levar nessa viagem que eu vou fazer. O filtro solar não vou precisar do filtro solar, eu não vou precisar de maiô, eu não vou precisar de casaco, não vou precisar de nada disso. Eu preciso desse outro tipo de bagagem. E aí eu preciso me conhecer para que eu possa começar a conquistar, né, essa bagagem, que eu não conquisto sozinha. Eu não consigo conquistar a humildade se eu não me encontro numa vida de relação.
de relação com outras pessoas. Se eu isolamento em que eu me isolo, vou lá para uma ilha no meio do Oceano Atlântico, fico lá sozinha, entendeu? Que eu não tenho nem Wi-Fi, não tenho internet, não tenho nada, eu não consigo trabalhar a minha humildade, eu não consigo trabalhar o meu desapego, eu não consigo trabalhar o amor, eu não consigo trabalhar a fraternidade. Então, esses elementos são elementos que vão compor a minha bagagem, agora que eu preciso dos outros para me ajudar a compor essa bagagem todinha. Eu preciso dos outros para aprender a amar, para doar e aprender a amar. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, isso que eu tenho que levar para lá. Não é tão simples quanto eu dobrar as minhas camisetas e colocar dentro da minha mala, né? Não é tão simples assim, eu pegar minha roupa, calça comprida, camiseta, casaco, sapato, etc. e tal. Então eu tenho que ver aonde é que eu não estou conseguindo, arrumar essa bagagem. Quais são as dificuldades que eu tenho para poder arrumar essa bagagem que eu preciso arrumar? E como é que eu vou descobrir as dificuldades que eu tenho? Boa noite, Nina. Como é que eu vou descobrir a dificuldade que eu tenho? Como é que eu vou saber que eu não consigo ser humilde? Como é que eu vou saber que eu não consigo me desapegar dos bens materiais? É meu, tudo é meu, né? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Como é que é? Eu descobrindo a mim mesmo. E como é que eu descubro a mim mesmo? Como é que eu consigo me descobrir? Como é que eu vou conseguir descobrir quem sou eu? Como é que eu vou descobrir quem é a Vânia nessa história toda? Através de que eu vou conseguir me descobrir? Através do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Não é verdade? Né? Sócrates já falou pra gente isso, lá não sei quantos milhares de anos atrás. Conhece-te a ti mesmo. Então, se eu não me conhecer, se eu não partir para o meu autoconhecimento, eu não sei se eu vou conseguir colocar essa minha bagagem lá dentro da minha mala. E aí sim, se eu não consigo fazer isso, aí é o que o Denis coloca aqui pra gente, olha, se as propensões sensuais dominam o ser, forçosamente se imobiliza nos planos inferiores da vida, que são os mais densos, os mais grosseiros. Se alimenta pensamentos belos e puros, eleva-se a esferas em relação com a própria natureza dos seus pensamentos. Esse é o meu trabalho. Esse é o trabalho que eu tenho que fazer para eu poder escolher essa minha bagagem, para eu poder preparar essa minha bagagem. Né? Essa é a minha escolha. Esse é o meu trabalho. Aí é como se o Denborg coloca aqui mais embaixo. O céu está onde o homem... Então essa questão de céu e inferno, a gente vai perceber que ele vai estar, esse céu estará, né? Foi o Sócrates, sim. O céu vai estar onde está o meu coração. O inferno vai estar localizado aonde estiver a minha consciência culpada, a minha consciência pesada. Esse é o meu inferno. Não é o céu um lugar circunscrito como a gente imagina que seja, ou o inferno esse lugar circunscrito que a gente imagina que seja. Né? O céu vai ser o meu coração. Oi, Francis, boa noite, meu amigo. O céu vai ser o meu coração, que analogamente seriam as minhas boas ações, e o inferno seria a minha consciência culpada, analogamente seria o quê? As minhas más ações. Né? Então, esse é o grande trunfo que a gente tem. E aí, Denis continua assim para a gente. Se o olhar humano não pode passar bruscamente da escuridão à luz viva, a gente já leu isso aqui, sucede o mesmo com a alma. A morte faz-nos entrar num estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. A gente fica meio assim naquela coisa, né? Um pouco lá e um pouco cá. Aí mais abaixo ele coloca assim: livre do fardo material que a oprimia, a alma arda na rede dos pensamentos e das imagens, sensações, paixões, emoções, por elas geradas no decurso das suas vidas terrestres. Terá de familiarizar-se com a sua nova situação, entrar no conhecimento do seu estado,
antes de ser levado para o meio cósmico adequado ao seu grau de luz e intensidade. Olha que interessante ele coloca aqui. Livre do fardo material que oprimia, que é o corpo físico, nos livramos do corpo físico. Me livrei do corpo físico. A alma acha-se envolvida na rede dos pensamentos, das imagens, sensações, paixões e emoções que ela gerou. Por que a gente fala tanto, né, na educação do pensamento, na vigilância do pensamento? Porque Jesus falou para a gente, vigiai e orai. Vigiai e orai. Por que será que Jesus falou isso para a gente? Por que Denis reforça tanto essa questão do pensamento? E mais lá atrás a gente vai ver isso com mais intensidade ainda. Por quê? Porque o pensamento, ele... Pensa bem, se você pensa na felicidade, você se torna uma pessoa feliz. Você fica de bem com a vida. Se você tem pensamentos felizes, você se torna uma pessoa feliz. Agora, se você tem pensamentos que é sofrimento o tempo todo, eu não gosto de sol porque o sol esquenta muito. Eu não gosto de chuva porque a minha rinite ataca na chuva e eu fico ruim na chuva. Eu não gosto de casa cheia porque fica muita gente dentro de casa, eu fico atordoado. Eu também não gosto de casa vazia porque eu fico vazia e me sinto solitário. Eu não gosto. Quando a gente começa a valorizar muito o eu não gosto, né, a gente acaba ficando sozinho, porque ninguém é obrigado a ficar junto com a gente, escutando essa ladainha o tempo todo. E se eu tenho esse tipo de pensamento o tempo todo, eu certamente vou acabar plasmando para mim algumas coisas que não vão ser muito boas. Eu fico inquieta, eu fico insegura, eu fico ansiosa, eu fico com receio, para não dizer medo, né? Mas eu posso ficar com medo. Eu posso ter uma série de consequências em relação a isso. Então, daí a importância de vigiar o pensamento. Porque enquanto eu estou encarnada, né, os meus pensamentos estão escondidos. Em uma ação sobre o meu organismo, mas eles estão meio que escondidos. Ou bem escondidos, bem escondidos. Agora, se eu estou desencarnado, se eu não tenho mais esse corpo físico para esconder, eu vou me apresentar como eu sou. Então, eu deixo de ter aquela oportunidade, né, se é que a gente pode chamar de oportunidade, que muitas pessoas utilizam, de ter um sorriso estampado no rosto, mas por dentro está querendo apertar o pescoço do fulano. Né, eu estou rindo, eu estou brincando, mas por dentro eu estou querendo... Sabe, não estou querendo ficar junto daquela pessoa. Eu estou camuflando os meus pensamentos. Não o meu pensamento, perdão. Eu estou camuflando a minha reação. E não o meu pensamento. E meu pensamento está lá. Eu estou camuflando a minha reação. Aí fica uma coisa um pouco... Mas isso tudo acompanha a gente. Faz parte dessa bagagem. Isso tudo acompanha a gente. Então, quando eu chego lá no plano espiritual, que eu estou livre, tem toda a linha. Que eu estou livre desse corpo material, então tudo aparece. E tudo isso vai refletir em cima de mim. Em cima do meu espírito. Vai refletir em cima do meu espírito. Então eu vou vivenciar aquilo que eu estou produzindo o tempo todo. Eu só produzo esse tipo de vibração, eu só produzo esse tipo de pensamento, então é ali que eu vou ficar inserido, é ali que eu vou viver, essas coisas que eu vou vivenciar. Certo? Ok? E aí Denis continua assim para a gente. A princípio, para o maior número, tudo é mutação neste outro mundo onde as coisas diferem essencialmente do meio terrestre. As leis da gravidade são mais brandas, as paredes não são obstáculos, a alma pode atravessá-las e elevar-se nos ares. Não obstante, continua retida por certos estorvos que não pode definir. Tudo a intimida e enche de hesitação, mas os seus amigos de lá vigiam-na, guiam-lhe os primeiros voos. Tudo se torna diferente, né? Tudo se torna diferente. Mas eu não estou sozinha nessa minha viagem. Eu não estou sozinha nessa minha empreitada. Certo? Eu tenho amigos que estão me seguindo. Tem um livro,
Entre a terra e o céu, entre a terra e o céu é que está começando a ser estudada hoje, começa a ser estudada entre a terra e o céu. Deixa eu ver se eu me lembro. E a vida continua. E a vida continua, ele faz um paralelo assim, muito interessante. Boa noite, aprendiz. É muito interessante. Ele faz o paralelo da nossa noção de matéria, né? Do plano espiritual, porque a matéria, com exceção do espírito, tudo que existe no plano espiritual é matéria, né? Só o espírito que não, o resto tudo é matéria. Então ele faz uma comparação. Imagina aqui, na nossa dimensão, né? Aqui na Terra, no nosso dia a dia. Você tem uma matéria que é chamada de plástico, que ela é um derivado do petróleo, chamado de plástico. Mas dentro desse material que nós chamamos de plástico, nós temos uma gama de variedades. Eu tenho desde objetos, tudo é o plástico, mas eu tenho objetos que são feitos de uma maneira mais grosseira, o plástico é mais grosseiro, e tenho objetos que são feitos de plástico também, mas são de uma sutileza, de uma delicadeza tão grande que você, ao olhar de longe, se você não chegar e não apalpar, não examinar aquilo bem perto dos seus olhos, você não vai conseguir, de longe, perceber que aquilo também é feito de plástico. Existem uns paninhos, umas coisas que a gente compra em lojas de plástico, vende plásticos a metro, que pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu vejo isso, que você olhando de longe parece um pano de crochê ou uma renda. E quando você chega perto e você vai analisar, você vê que aquilo é plástico também. E é o mesmo material que faz aquele outro vaso, aquele outro objeto que é tão grosseiro. Então, é o paralelo que ele faz. É matéria, não deixa de ser matéria. Para nós só conseguimos perceber essa matéria grosseira. No plano espiritual, apesar de ser matéria, mas é uma matéria mais delicada, uma matéria mais quintessenciada, é uma matéria mais delicada mesmo, mais sutil. Então, a nossa impressão é diferente. Porque a gente está acostumado a olhar a matéria que nós convivemos aqui no plano material. Né? Essa matéria é mais grosseiro, tudo é mais grosseiro. E de repente você chega em um local em que você vê as coisas que são de matéria, mas é uma coisa muito mais delicada. O som é mais delicado, a visão é mais delicada. Então, certamente você vai ficar assim um tanto quanto deslumbrado, né? Ou admirado com esse local novo. E muitas vezes, quando a gente admira um belo... Olha só, se você olha, imagina assim, um pintor que você gosta muito, ou um artista que você gosta muito, seja na área da escultura, na área da pintura, na área da música, né? Se você gosta daquele artista, ou conheça, mas se você escuta uma peça musical que você se encanta, que você acha bonita, a gente fica assim meio que extasiado, né? Diante de uma paisagem, diante de um quadro, diante de uma música, diante de um texto, né? Imagine a gente poder ter essa possibilidade de estar diante de um mundo que é totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Então a gente se coloca numa posição de admiração. Pode surgir, como ele coloca aqui, né? As leis da gravidade são mais brandas, as paredes não são obstáculos, a alma pode atravessar e se elevar no ar. Não obstante, continua retida por certos estorvos que não pode definir. Alguma coisa que ainda a incomoda, ainda prende, ainda provoca nela um certo desconforto. Mas é aí que Denis coloca aqui pra gente. Tudo a intimida e enche de hesitação, mas os seus amigos de lá vigiam-na e guiam-lhe os primeiros voos. Então, nesse momento, né, lembra que a gente sempre fala, né, que os espíritos falam pra gente que aqueles espíritos que são responsáveis pela nossa encarnação nos acompanham antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação. Então, essas mesmas almas, né, seriam assim, os nossos guias espirituais, os nossos como é que se diz?
protetores, né? Eles estão ao nosso lado, nos ajudando em todos os momentos, em todos os sentidos. Nesse momento em que a gente acha que tudo é estranho, tudo é novo, tudo é diferente para a gente. Então a gente se encontra lá também com o apoio deles. E aí Denis continua aqui assim para a gente. Os espíritos adiantados depressa se libertam das influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmo. Né? Os espíritos adiantados, por que eles são adiantados? Por que o espírito é adiantado? Porque ele tratou da bagagem dele que ele vai levar. Ele tratou da malinha dele com cuidado. Ele botou a bagagem dele lá com cuidado para ele levar lá. Certo? Então esses espíritos depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmo. O véu material rasga-se ao impulso dos seus pensamentos, perspectivas imensas. Compreendem quase logo a sua situação e com facilidade a ela se adapta. Seu corpo espiritual, um instrumento volitivo, organismo da alma, de que ela nunca se separa, que é a obra de todo o seu passado, porque pessoalmente o construiu e o teceu com a sua atividade, flutua algum tempo na atmosfera. Depois, segundo seu estado de sutileza, de poder, corresponde às atrações longínquas, sente-se naturalmente elevado para associações similares, para agrupamentos de espíritos da mesma ordem, espíritos luminosos que rodeiam o recém-chegado com solicitude para o iniciarem nas condições do seu novo modo de existência. A gente consegue imaginar, eu acho que dá para a gente imaginar, por exemplo, Chico Xavier chegando ao plano espiritual. Boa noite, Luísa. Chico Xavier chegando ao plano espiritual, como deve ter sido, né? De que forma ele foi recebido, de que forma ele se desvencilhou desse desconforto que pode ser normal, né? De uma vila muito mais calma, de uma maneira muito mais pacífica, uma festa, né, França? Né? Deve ter sido uma coisa assim radiosa, imagina. Agora, por que dele deve ter sido assim e de outras pessoas talvez não tenha sido desse jeito? Né? Como pode ter sido isso? Por quê? Porque ele cuidou dessa bagagem. Ele trabalhou, ele se doou, ele trabalhou isso, ele cuidou dessa bagagem. Ele arrumou a mala dele direitinho. Ele botou tudo dobradinho, arrumadinho, tudo encaixadinho no seu lugar, tudo lá direitinho. Né? Então, quando a gente fala e a gente insiste nisso, é porque nós estamos a caminho, nós estamos no momento dessas reflexões. No momento de analisar, no momento de perceber, no momento de dizer eu errei e vou refazer o meu erro, no momento de pedir desculpas, no momento de pedir perdão, no momento de entender aquilo que o outro fez, no momento de entender a dificuldade do outro e aceitar determinadas coisas. Né? Porque eu não sei, não estou no lugar do outro para saber se é fácil ou se é difícil. Né? Tudo, a gente tem que entender tudo. Pode ser doloroso esse aprendizado, né? Pode ser doloroso esse aprendizado. Mas eu preciso compreender. Lembra de uma frase de Gandhi, que Gandhi fala isso, Sandra? Quando perguntam para ele se ele perdoava alguma coisa, eu não me lembro exatamente como é que é, e ele vai e coloca, eu não tenho que perdoar. Eu não tenho que perdoar porque eu não me senti ofendido. Eu não me senti ofendido. Será que Jesus se sentiu ofendido quando ele passou, né, no plano material, todas as dificuldades que ele passou? A coroa de espinhos, a caminhada, enfim, tudo aquilo que ele passou, que a gente tem o conhecimento? Né? Será que ele se sentiu ofendido por isso? Não. Por que ele não se sentiu ofendido? Ele estava tão
Ele estava tão acima disso tudo que aquilo ali não representava absolutamente nada. Agora, será que se nós estivéssemos passando por aquilo que Jesus passou, a gente teria o mesmo comportamento que ele teve? Teria. Eu não teria. Eu não teria. Com certeza eu não teria. Surgiria lá dentro de mim, sabe, aquela coisinha que diz assim, você não sabe como é que pode acontecer. Entende? O que pode acontecer? Será que a gente teria essa sensatez, né, e essa paz interior que segurasse o nosso comportamento? Né? Perdoar é porque... Exatamente, França. Então você só se sente ofendido, você só se sente ofendido quando aquilo que estão fazendo contigo encontra um respaldo lá dentro. É fácil isso, esse aprendizado? Não, não é fácil. Claro que não. A gente consegue agir assim? Não consegue agir assim. Mas eu posso pelo menos me propor a enxergar isso. Me propor a enxergar. Estamos aprendendo, estamos a caminho. Né? A gente tá tentando chegar lá. E aí Denis continua aqui pra gente assim, olha, os espíritos inferiores conservam por muito tempo a material, julgam que ainda vivem fisicamente e continuam durante anos o simulacro das suas ocupações habituais. Para os materialistas, o fenômeno da morte continua a ser incompreensível. Por falta de conhecimentos prévios, confundem o corpo fluídico com o corpo físico e conservam as ilusões da vida terrestre. Os seus gostos e até as suas necessidades imaginárias, como que os amarraram à terra. Depois de vagar, com auxílio de espíritos benfazejos, sua consciência desperta, sua inteligência abre-se à compreensão do seu novo estado. Mas desde que procuram elevar-se, sua densidade far-lo-ás recair imediatamente na Terra. As atrações planetárias e as correntes fluídicas do espaço os reconduzem violentamente para as nossas regiões como folhas secas varridas pelo vendaval. Por que ele sofre essa ação? Por que ele sofre essa ação? Como ele coloca aqui, eles conservam por muito tempo as impressões da vida material, julgam que ainda vivem facilmente e continuam, às vezes, durante anos. Esses espíritos arrumaram aquela malinha que a gente tem que arrumar de forma adequada? Eles procuraram o conhecimento, eles tiveram a possibilidade de ter o conhecimento, né, das leis de Deus, tiveram a oportunidade das leis da continuidade da vida? Será que eles tiveram? Não. Ou se tiveram, será que aproveitaram esse conhecimento? Será que pensaram realmente ou só ouviram falar? Será que eles pensaram, eles analisaram com dedicação para dizer, não, será que é isso mesmo? Eu preciso aprender, eu preciso ler mais, eu preciso conhecer mais? Será que fizeram da sua vida uma prática de ações? Como a Sandra colocou aqui, eles abandonaram a prática. Será que deixaram essa prática para o lado? Né? Tipo assim, eu não tenho sangue de barata, eu não tenho não sei o quê, né? Como é que será que foi isso? A gente sabe como é que é, não sabe? A gente sabe como é que as coisas funcionam lá dentro da gente, né? Que quer pegar assim, o fígado do sujeito, apertar o pescoço, etc. e tal, né? Mas isso vai ser a consequência depois, isso vai ter uma consequência depois. Agora, a partir do momento em que eu começo a buscar o conhecimento que me esclareça, então eu já não vou ver a coisa assim de uma forma tão nova para mim. Eu já vou saber que eu tenho uma outra opção. Eu já vou saber que eu tenho uma outra forma de conduzir a minha existência depois da morte do meu corpo físico. Ok? E aí Denis continua assim. Os crentes ortodoxos vagueiam
na incerteza e procuram a realização das promessas dos sacerdotes, o gozo das beatitudes prometidas. Por vezes, é grande a sua surpresa. Precisam de longo aprendizado para se iniciarem nas verdadeiras leis do espaço. Em vez de anjos ou demônios, encontram espíritos dos homens que, como eles, viveram na terra e os precederam. Viva é a sua decepção ao verem suas esperanças malogradas transformar fatos que de nenhum modo os prepara à educação que haviam recebido. Mas, se a sua vida foi boa, submissa ao dever, não podem essas almas serem felizes por terem sobre o destino mais influência que os atos e as crenças. Então, olha só, quem trabalha com socorro a espíritos sofredores, que a gente chama de desobsessão, quantas vezes a gente vê chegar em mesa mediúnica espíritos que não tinham o conhecimento e que estavam procurando o descanso eterno. Espíritos que não têm o conhecimento e que estavam procurando esse paraíso, né? Ou então ficar deitado lá eternamente, aguardando a hora do juízo final. Então eles não conseguem compreender, né? Boa noite, Hortência. Boa noite, Beatriz. Compreender isso. Mas o fato deles não compreenderem isso, se eles foram pessoas, foram almas que cumpriram os seus deveres, né? Que seguiram os ensinamentos do Cristo, o fato deles não conhecerem isso não implica, né, diretamente que eles sejam infelizes. Eles podem ter dificuldades maiores, eles podem ter surpresas maiores, mas não significa que eles sejam infelizes. O conhecimento vai nos auxiliar sempre, em todos os setores da nossa vida. Agora, o fato de eu não ter esse conhecimento específico, deles não terem esse conhecimento específico da vida após a morte, mas se foram pessoas de caráter, se foram pessoas que trabalharam em benefício dos outros, não significa que pela falta do conhecimento eles serão infelizes. Eles ficam surpresos, né? Eles ficam surpresos de não ter, de uma certa forma até decepcionados, de não terem aquilo que pregaram a vida inteira, né? Mas isso não significa que eles serão infelizes, né? Eles não poderão ser almas infelizes. E aí continua Denis aqui assim pra gente. Os espíritos céticos, e com eles todos aqueles que se recusam a crer na possibilidade de uma vida independente do corpo, julgam-se mergulhados em um sonho. Este sonho só se dissipa quando acaba o erro em que esses espíritos laboram. Também a falta do conhecimento. E ele continua assim. As impressões variam infinitamente com o valor das almas. Aquelas que desde a vida terrestre conheceram a verdade e serviram à causa, recolhem logo que desencarnam o benefício de suas investigações e trabalhos. A comunicação abaixo, transcrita lá dentre muitas outras, testemunho disso. Provém do espírito de um espírita militante, homem de coração e convicção esclarecida, Charles Fitz, fundador do jornal La Vie d'Outre-Tombe, não sei se é assim que fala, em Charleroi. Todos aqueles que conheceram esse homem reto e generoso reconhecê-lo-ão pela linguagem. Descreve as impressões que sentiu logo depois de morrer e acrescenta. Senti que a pouco se desfaziam e que minha pessoa espiritual, o meu eu, voltando. Vi em redor de mim espíritos bons que me estavam esperando, e foi com eles, por fim, que me elevei da superfície da terra. Não sofri com essa desencarnação. Os meus primeiros passos foram os da criança que começa a andar. A luz espiritual, cheia de força e de vida, nascia em mim, porque a luz não vem dos outros, mas de nós.
É um raio que dimana do invólucro fluídico que nos penetra todo o ser. Quanto mais tiverdes trabalhado em favor da verdade, do amor e da caridade, tanto mais intensa irá sendo a luz, até se tornar deslumbrante para aqueles que vos são inferiores. Pois bem, os meus primeiros passos foram vacilantes. Entretanto, a força foi me vindo e eu pedi a Deus auxílio e misericórdia. Depois de haver verificado a completa separação da minha individualidade, enfrentei afinal o trabalho que tinha de fazer, passado da minha última vida, e lhe dei por levantá-la com clareza das profundezas da memória. O passado acha-se no fluido do homem e, por conseguinte, do espírito. O perispírito é como um espelho de todas as suas ações, e sua alma, se foi má sua vida, se foi má sua vida, contempla com tristeza as suas faltas inscritas, ao que parece nas dobras do corpo espiritual. Olha só uma paradinha aqui rapidinho. O perispírito é aquela substância, aquele elemento que fica, né, entre o espírito e o corpo. Por quê? Porque o espírito não é uma coisa extremamente delicada, né? Não é uma coisa dependendo do princípio espiritual, extremamente delicada. E recobrindo esse espírito, ele vai ficar habitando um corpo material que é grosseiro, a nossa matéria é grosseira. Então, esse perispírito, essa camada perispiritual, vai servir de ligação é um elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Vocês já observaram quando a gente abre um abacate? Você abre o abacate, você tem a polpa do abacate, aquela polpa verde, né, do abacate, que é comestível. Você tem o caroço lá no meio do abacate, mas entre a polpa verde e o caroço há uma película. Não tem uma película que recobre o caroço? Né, ela está lá recobrindo o caroço. Né? Então, essa película seria para a gente o nosso perispírito, porque ela está protegendo o caroço e está impedindo dessa polpa, que é tão delicada, muito mais delicada que o caroço, entre em contato direto. Então, isso é o nosso perispírito, né? Que tem contato com o espírito e tem contato com o corpo material. Agora, todas as nossas ações, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente é nessa vida material, vai ficar marcado lá naquele perispírito. Então, as minhas boas ações vão ficar marcadas lá, mas as minhas ações que não foram tão boas assim, também vão ficar marcadas lá, de todas as minhas vidas. Por isso que quando a gente desencarna, que a gente fala quando a gente desencarna, você se mostra como você é, porque você mostra lá esse elemento onde tudo ficou marcado. Então, o que você fez de bom está lá, mas o que você fez que não foi tão bom assim, também está lá marcado. E tudo que você pensa, que o espírito pensa, plasma, acontece ali naquele perispírito. Né? Então, o que ele coloca aqui, o passado acha-se no fluido do homem, por conseguinte do espírito. O perispírito é como o espelho de todas as suas ações. Sua alma, se foi má sua vida, contempla com tristeza as suas faltas inscritas. Então está lá. Lá, como se fossem as dobras, quando ele fala assim, ao que parece nas dobras do corpo espiritual. Está lá. As minhas boas ações também estão lá. Então eu preciso entender que o melhor é eu ter boas ações para que esse meu perispírito fique impregnado dessas minhas boas ações. Então está lá, é o nosso arquivo, vamos dizer assim, é o nosso HD. Né? Está lá tudo marcado. Você puxa lá um arquivo, você quer puxar um arquivo lá, um arquivo executável, está tudo lá gravadinho direitinho. Tá? Então, por isso a gente tem que alimentar o nosso espírito, o nosso pensamento de coisas boas, de coisas felizes, de coisas alegres, de coisas bonitas. Por isso a gente precisa impregnar o nosso perispírito com as nossas boas ações, porque vai estar tudo lá. E aí eu vou fazer a análise daquilo tudo que eu fiz, das minhas
vidas anteriores, também está lá. Só, eu precisava nessa encarnação, que eu tive o nome de Vânia, ter trabalhado isso. Porque nas minhas vidas anteriores eu deixei falhar nisso. Eu não conduzi isso direito. Né? Eu não conduzi essa questão direito. Então, por isso está lá marcado para trabalhar. Aí eu vou fazer minha análise. Eu trabalhei direito? Eu cumpri com a minha obrigação? Eu cumpri com aquilo com o qual eu me comprometi a fazer? Eu fiz direito? Eu fiz bem? Né? Então, eu tenho que procurar fazer o melhor que eu posso agora, que está dentro das minhas possibilidades, o melhor que eu posso, me questionando sempre sobre esse melhor, e que esse perispírito possa começar a ficar impregnado disso, e eu comece a colocar, né, em condições de diminuir aquelas faltas de encarnações passadas que eu não dei conta. Eu preciso dar conta disso aí. Ok? Aí ele continua assim: não tive dificuldade alguma em reconhecer a minha vida tal qual ela fora. Verifiquei com evidência que eu não havia sido infalível. Quem pode gabar-se disso na Terra? Devo, porém, dizer-vos que depois de feito o exame, senti grande satisfação e felicidade com o que eu havia feito na Terra. Lutei, trabalhei e sofri pela causa do Espiritismo. A luz que dele dimana, dei-a juntamente com a esperança a muitos irmãos da terra, por meio da palavra, dos meus estudos e obras. Por isso, torno a encontrar essa luz. Sou feliz por ter trabalhado em reerguer a fé, os corações e a coragem. A todos, pois, recomendam a fé inabalável que eu tinha e que vai se aurir no Espiritismo. Tenho de continuar a desenvolver-me para rever o passado das minhas encarnações anteriores. É um estudo, um trabalho completo que tenho que fazer. Vejo bem uma parte desse passado, mas não posso definir muito bem conquanto esteja completamente desperto. Dentro de pouco tempo, espero que essas vidas passadas hão de aparecer-me com clareza. Possuo luz bastante para poder caminhar com segurança, vendo o que está na minha frente, o meu futuro, e presto já o meu auxílio a espíritos infelizes. Olha que coisa bonita. Olha que depoimento lindo que Denis coloca aqui pra gente, né? Que Leon Denis nos traz, assim, com essa beleza, com essa delicadeza tão grande, nos mostrando, né, aquilo que a gente precisa falar, que a gente fala, que os espíritos falam, que a gente lê em livros, que a gente escuta em palestra, que a gente vê tudo. Então tá aí. É esse o nosso papel, é esse o nosso preparar a bagagem, é isso aqui. Ele fez essa viagem e encontrou lá tudo ali direitinho, né? Ele controlar tudo direitinho. Então essa era a bagagem, de saber o que está colocando nessa mochila, de saber o que está colocando nessa mala, né? E lembrar sempre, ainda que a gente tenha dificuldade, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos largados. Nós não estamos ao desalento. Nós estamos amparados. É que às vezes a gente não consegue perceber o tipo de amparo que a gente tem. Mas não estamos desamparados. Estamos aqui com esses amigos espirituais, nos ajudando, nos conduzindo, nos mostrando, nos carregando no colo, nos falando, olha só, vale a pena, sabe? Luta, trabalha, luta, porque vale a pena. Você não vai se arrepender de ter lutado, você não vai se arrepender de ter trabalhado, né? Então o que a gente fez lá atrás a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar daqui para frente. Então vamos tratar de conduzir as nossas vidas dentro do ensinamento que o Cristo nos trouxe, dentro da moral cristã, para que a gente tenha essa bagagem mais organizada, essa bagagem mais, como é que se diz assim, mais adequada a essa viagem que a gente precisa fazer. O Respeita coloca assim, é muito bonita essa assistência constante que Leon Denis nos oferece o tempo todo. E é mesmo, Respeita, é mesmo. É muito bonita a assistência que esses espíritos que não desistem da gente nos colocam, nos oferecem o tempo todo. Eles não desistem da gente.
Eles compreendem as nossas imperfeições, eles compreendem as nossas dificuldades, mas eles não desistem da gente, né? Ok, gente, era o que a gente tinha a trazer na noite de hoje, tá? É confortante demais, muito. É confortante demais. Demais mesmo, né? Quem deseja fazer a prece? Francis quer fazer a prece pra gente? Pode fazer? Ou não pode? Não, acho que não, né? Ok, tá. Ok, meu amigo, tá legal. Então a gente faz a prece aqui, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a doutrina espírita. Boa noite, Zeli. Boa noite, Conceição. Obrigada pela presença. Agradecemos assim, Jesus querido, Jesus amigo. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudar a doutrina espírita através desse meio de comunicação. Obrigada a todos que aqui estiveram presentes, Senhor Jesus. Abençoa a todos nós encarnados e a esses desencarnados que sabemos da presença junto a nós, junto a esse momento de estudo. Ver a todas essas almas que tu possas envolver a todos nós com as tuas vibrações de amor, de paz, de confiança, de otimismo, de ânimo, Senhor, para que continuemos lutando, para que continuemos avançando rumo àquilo que Deus, aquilo para o qual Deus nos criou, a perfeição, a nossa felicidade, a perfeição, a nossa condição de espíritos puros. Envolva-nos, Senhor, em tua luz, em teu amor. Envolva, Senhor, os trabalhos que ainda acontecerão nesse meio virtual no decorrer da noite. E que seja em teu nome, que seja em nome de Leon Denis, em nome de Carrebar Schutter, o nosso patrono, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos mais uma vez te agradecer e rogar ao teu coração. Permaneça conosco, Senhor, pois muito ainda necessitamos de ti. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus.